Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Plantão Unesp Covid-19 e hoje nós vamos falar sobre a situação dos professores brasileiros na pandemia. Uma pesquisa inédita foi realizada recentemente pela revista Nova Escola e trouxe dados preocupantes, como a baixa adesão de pais e alunos às atividades à distância e também um comprometimento da saúde mental dos nossos educadores. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, está aqui com a gente a jornalista e gerente pedagógica da Nova Escola, a Ana Lígia Scachetti. Ana Lígia, obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Também está com a gente a professora Márcia Reis, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, e que tem pesquisado um pouco sobre os impactos da pandemia e do isolamento na educação. Professora Márcia Reis, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Quem agradece sou eu, Júlio. Ana Lígia, muito obrigada por estarmos nesse espaço de reflexão e de aprendizagem, sobretudo nesses dias tão pandêmicos. Ana Lígia, então vamos começar com você. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, o que é a Nova Escola, né, para quem não conhece, como ela foi afetada por esta pandemia e de que maneira essa pesquisa que vocês tentaram mapear, né, a situação dos professores no Brasil, tem ajudado ou pode ainda ajudar a nortear as ações, os produtos que vocês fazem? Ótimo. Bom, a Nova Escola, ela nasceu como uma revista, né, em 1986, então é muito conhecida realmente como revista, mas a revista já deixou de ser impressa e hoje a gente tem uma série de outras iniciativas, né? Alguns produtos são mais jornalísticos, então tem essa herança da revista mais próxima, como as reportagens do nosso site, o Nova Escola Box, que é uma revista semanal que a gente tem digital, mas a gente também tem produtos mais pedagógicos que visam apoiar mais diretamente o trabalho dos professores. Então, nós temos cursos online, temos formações que são realizadas presencialmente ou à distância, temos planos de aula para todas as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, estamos agora trabalhando na construção de um material didático, junto com alguns estados parceiros, enfim, então, hoje é uma organização sem fins lucrativos com uma série de produtos e serviços voltados a apoiar o trabalho de professores e gestores, especialmente nas escolas públicas, com foco principal nas escolas públicas brasileiras, né? E com a pandemia e a necessidade de isolamento social, nós mantivemos todas as nossas iniciativas, mas todas elas foram impactadas, revistas, remodeladas de alguma maneira. Tanto para que os professores pudessem continuar acessando o conteúdo, né? Então, o que acontecia presencialmente precisou ser revisto para que o acesso à distância acontecesse, mas também a gente precisou rever o tipo de conteúdo, o tipo de necessidade que os professores tinham nesse período. E tem sido muito interessante perceber, assim, como a situação tem mudado a cada semana, né? Então, é difícil até prever o que vai acontecer, porque cada semana nós temos fatos novos, situações novas, e também num país como o Brasil, como a gente trabalha com professores do Brasil todo, a gente também tem que atender uma heterogeneidade muito grande, uma diversidade muito grande, né? Então enquanto tem municípios, estados, escolas, pensando eventualmente em estar presencial daqui a algum tempo, tem lugares que estão muito distantes disso, né, e que ainda estão tentando se conectar aos alunos de alguma maneira, conseguir que sugestões de atividades cheguem às famílias de alguma maneira, impressa, enfim. Então, a gente tem realidades muito diferentes e a gente tem, nos nossos conteúdos, nos nossos produtos, a gente tem procurado atender essa heterogeneidade. Então, a gente indica como fazer uma atividade presencial, como fazer ela meio presencial, meio à distância, como fazer totalmente à distância, com uso de tecnologia ou sem tecnologia, tentando dar ideias para todo mundo. E essa pesquisa foi realizada para tentar trazer ainda mais subsídios sobre como está a situação dos professores nesse momento, né, nesse período. Ela foi realizada em maio, então ela tem um retrato de como eles estavam em maio, né, mas que ainda vale para esse momento. A gente entende que muitas das situações retratadas continuam. A gente está em contato com professores o tempo todo na Nova Escola, então a gente tem muitos professores que a gente sempre consulta, sempre conversa diariamente. Então a gente manteve esse hábito, mas a gente resolveu fazer a pesquisa para ter uma informação mais estruturada, mais organizada.
E nós percebemos que, embora ela fosse inicialmente para nosso uso, né, para a gente se pautar pela realidade dos professores, a gente percebeu que valia a pena tornar pública a pesquisa, porque muitos gestores, muitos professores também queriam, é muito útil você entender como é que seu colega está, né, como é que seus pares na profissão estão, e isso até nos diminui um pouco a nossa ansiedade, né, a gente vê os nossos problemas, mas vê que outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas, que outras pessoas estão encontrando soluções que talvez sejam úteis para a gente agora, e a gente também percebeu que diretores, gestores, membros das secretarias de educação poderiam se utilizar das informações das pesquisas para também planejarem seus próximos passos, pensarem no que os professores estão sentindo, estão fazendo e o que toda essa rede de apoio aos professores precisa fazer daqui para frente. Professora Márcia, nós vamos ainda, né, dar alguns detalhes, alguns números desta pesquisa, mas para a gente iniciar a conversa com você, como você definiria esse momento para a educação, esse momento histórico, né, em todos os sentidos, mas também para a educação? Você acredita que a pandemia, o isolamento, de alguma maneira, tem modificado a função social da escola? Júlio, Annalise, eu gostaria de começar elogiando a iniciativa da Nova Escola, também pela pesquisa tão ampla e tão abrangente que foi realizada, e queria, inclusive, Annalise, dizer que vocês prestaram um serviço à nação ao fazer esse tipo de levantamento, como outros, eu estava comentando agora há pouco com o Júlio, né, da própria Fundação Roberto Marinho, que foi divulgada ontem, você viu, né, Annalise, que tem uma ênfase muito grande na questão do ensino médio, mais da metade dos nossos estudantes já inscritos no Enem não querem prestar o Enem, a gente já tinha uma geração muito grande, de cada 6 adolescentes, 6 em cada 10 adolescentes, na fase do ensino médio, portanto, entre 14 e 17 anos, estavam fora da escola e não concluem. Então, a gente tem uma série de questões que são fundamentais para pautar as políticas públicas em educação. E política pública em educação tem a ver exatamente com isso que o Júlio me pergunta, sobre a função social da escola. Ela existe de modo moderno, a gente precisa lembrar sempre disso, para poder equalizar, minimizar as diferenças sociais, né? A gente sempre retoma esse aspecto que parece mais que nunca muito evidente. Qual é a grande evidência que a gente tem no mundo moderno? Mesmo que nós estejamos, né, urbanizados, industrializados, secularizados nas nossas práticas, as famílias são muito determinantes da condição que a gente vai ter ao longo da vida. Então, dependendo da família na qual você nasça, no entorno do qual você vem, provavelmente você não vai ter acesso a determinados bens, que nós chamamos de capital cultural, que uma família privilegiada naturalmente já faz como herança, além dos bens materiais, que eu nem vou comentar, né, que são muito diferentes, e nesses bens materiais já vai entrar acessibilidade também, de qualidade, um computador para cada filho, um quarto, uma biblioteca isolada, aquela coisa toda e tal. Essas diferenças sociais que vão se tornando desigualdades, né, porque a gente nasce diferente biologicamente, vai se tornando desigual, né, desigualmente distribuído na sociedade, elas teriam que ser minimizadas por essa instituição chamada escola. A igreja não cumpre esse papel, o mercado de trabalho não cumpre esse papel, e o Estado, a partir das políticas públicas ou das políticas sociais, vai fazer exatamente esse papel de minimizar. Portanto, a função social da escola, que é preservar toda essa tradição de conhecimentos e preparar as novas gerações para o processo, que inclusive no sistema capitalista é muito necessário, afinal é bom a gente lembrar, o capitalismo vive de crises, hein? Crises como essa, crises como algumas que nós já passamos, as inovações vêm, e quem vai preparar para essa inovação não necessariamente vai ser o mercado de trabalho. Tem uma etapa anterior, né, do próprio mercado, as próprias empresas que vão capacitar as pessoas, que é preparado na escola. Todos nos lembramos disso, o processo todo de ler, né, compreender, fazer os fundamentos da matemática, eles são necessários até para você poder ligar uma máquina, para você poder pensar minimamente um manual de instrução. Portanto, eu diria, Júlio e Lígia, que a pandemia ela tem aprofundado os sentidos e o significado dessa escola. E eu queria muito tocar num aspecto. Nós estamos numa onda crescente, uma tendência de um tal de homeschooling. Todo mundo lembra disso. Então, homeschooling para cá, homeschooling para lá. Provavelmente, a quebra desse processo foi muito evidente, porque as classes sociais, por distintos motivos, elas desejam a escola agora, elas têm desejado a escola, né? As classes mais privilegiadas, porque mesmo com tanto privilégio, chega um determinado momento em que as condições, elas vão as relações, inclusive, elas vão se esgarçando, elas vão ficando muito tensas. No caso das famílias de classe média e de classe baixa, a questão é uma questão muito pontual, muito precisa e objetiva, é trabalho. Então, os pais precisam sair para trabalhar.
Esses filhos dessas classes média e baixa precisam se preparar para o trabalho. Portanto, por distintos motivos, a função social da escola, como esse lugar que vai para além das famílias e que cumpre uma função social nas políticas públicas, ficou mais do que nunca carregado de novos sentidos, de novos significados e aprofundado a importância que essa escola tem. Eu quero, inclusive, quando terminar minha fala, pensar um pouquinho com vocês. Se tem alguma coisa que a gente vai poder tirar de boa nesse processo todo, provavelmente seja isso. A gente vai parar para poder pensar que esse lugar que estava negligenciado em termos de sociedade, agora vai tomar uma evidência. Provavelmente na próxima eleição, quando alguém perguntar qual é a sua maior preocupação, sempre existe, segurança, saúde, todo mundo lembra disso. Todo mundo se esqueceu do saneamento básico, e a gente sabe que 106 milhões de brasileiros não têm nem acesso a isso. A infraestrutura, que tem a ver com saneamento básico, mas tem a ver também com acessibilidade, todo mundo lembra bem disso, e aí a educação vai aparecer agora, podem ter certeza disso. Até então era só saúde e segurança, segurança e saúde, não é? Ninguém se preocupava, isso não era uma pauta e tal. Agora não, agora a gente certamente vai ter vivenciado nesses mais de 90 dias, de quarentena não tem mais nada, então já está mais de noventena, esse processo todo. Que isso se reverta mesmo em políticas públicas e não apenas em promessas, né, professora? Mas, Ana Lígia, para a gente, de fato, entrar um pouquinho na pesquisa, então, ela foi realizada em maio, né, com quase 10 mil professores usuários do site da Nova Escola, sendo que quase 75% deles são da rede pública. E ela procurou captar o cenário desses professores em 4 eixos. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais foram esses 4 eixos, e, de cara, assim, qual foi o dado mais relevante ou preocupante na sua avaliação que essa pesquisa trouxe? Legal. Bom, primeiro quero agradecer a professora Márcia pela atenção também aí à pesquisa, pelos elogios. É muito bom ter diferentes visões, né, e saber que, de fato, a pesquisa está se conectando, assim, a outros pensadores, né, a outras reflexões a respeito da educação. Então, super obrigada, Márcia, obrigada, Júlio, também, pelo espaço. A gente olhou para 4 principais eixos, assim, o primeiro é a situação do professor, né, o que ele está fazendo, como é que ele está se sentindo, que tipo de materiais ele está usando. A segunda é a situação da rede de escolas, então, quando a gente fala de redes municipais, redes estaduais, como é que os grupos de escolas ou redes privadas, como é que esses grupos estão organizados. Depois a gente olhou para a participação dos alunos, então, quantos alunos estão conseguindo ou não participar, ou quantas famílias estão ou não envolvidas, e, por último, para as perspectivas para o retorno às atividades presenciais, né? Então, quais são os sentimentos, quais são as indicações, o que a gente tem em relação ao retorno que a gente espera que aconteça nos próximos, que a gente tenha condições de acontecer nos próximos meses, né? Então, o que esse público de professores diz? A pesquisa traz vários dados, várias indicações, mas um que eu acho interessante, que nos ajuda a pensar no futuro, e também um pouco no que a professora Márcia trouxe, né, é que 36% dos professores afirmaram que estavam realizando atividades de revisão do primeiro bimestre. Então, é como se a gente tivesse preso naqueles primeiros meses do ano que foram presenciais, né? É lógico que a pesquisa foi feita em maio, de lá para cá, os professores já evoluíram, todo mundo já evoluiu um tanto, mas há uma tendência de que a gente fique remotamente trabalhando os mesmos temas ou trabalhando por mais tempo alguns temas que seriam trabalhados mais rapidamente no presencial. Porque está todo mundo se reinventando as suas práticas, entendendo como é que isso funciona, né? Tem gente até que diz em ano perdido por causa disso, e é uma expressão que eu não gosto nada de usar, porque eu acho que a perda que a gente tem agora são as perdas das vidas, né? É isso que está acontecendo nesse momento no mundo. Todo o resto é ganho, né? Então, o que a gente conseguir evoluir, o que a gente conseguir preservar de vidas, a gente já está ganhando. Em relação à educação, esse dado mostra que há uma tendência da gente trabalhar menos temas, sim, nesse ano, e isso indica que a gente vai ter que fazer um diagnóstico muito apurado do que essas crianças aprenderam, o que esses adolescentes aprenderam, né? E olhando não só para o que eles estão aprendendo e acessando na escola, mas também para as outras coisas que eles estão aprendendo. Essas crianças estão em casa, estão lendo, estão assistindo vídeos, assistindo coisas, estão conversando com as famílias. Quem tem quintal, quem tem área verde próxima, está explorando essas áreas,
está aprendendo coisas diferentes, né? Então, talvez esteja deixando de aprender algumas coisas que aprenderia na escola, mas para aprender outras coisas. E tudo isso vai ter que voltar para dentro da escola, para que essa reconexão aconteça nos próximos meses, nos próximos anos, né? Então, acho que a pesquisa nos faz pensar nisso, faz pensar nos próximos passos, assim, né? O quanto a gente precisa olhar para o que os alunos estão fazendo, para o que eles vão trazer para as novas atividades com a escola, garantir uma reconexão, né, das crianças e adolescentes com a escola e para pensar para replanejar os próximos passos. Outro dado que é interessante é que 64% dos professores disseram que, de alguma maneira, estavam tendo materiais impressos sendo oferecidos, né? Então, a gente olha muito para a tecnologia, a gente pensa que está todo mundo ali em atividades online ou, de alguma maneira, digitais, né, no computador, mas tem muita coisa sendo impressa. Então, tem muita escola distribuindo, fazendo com que materiais impressos cheguem até os seus alunos, isso em escolas públicas e particulares, tem também uma presença grande nas escolas particulares. Então, a gente também precisa entender, assim, que não é tudo digital, não é tudo tecnológico, tem muitas realidades convivendo no Brasil, tem muita coisa sendo impressa, tem muita gente com internet, quem consegue ter internet, ainda assim tem gente com internet de baixa qualidade, então os materiais digitais têm que ser leves, têm que ser compartilhados facilmente, para que eles possam andar de aluno para aluno, de professor para professor, para que eles possam, de fato, chegar ao maior número de pessoas, né? Então, acho que essas são as principais indicações, assim, e também a indicação de que tudo está mudando muito rápido, né? Aquilo que a gente falou no início, tem muitas realidades nessa realidade de pandemia, e a gente tem que olhar para essa diversidade sempre que a gente pensa no Brasil. É exatamente isso que eu ia comentar com a professora Márcia, né? A pesquisa ela é abrangente, né? Professores de norte a sul, uma parte pequena, mas uma parte de professores de escolas particulares. Então, são realidades bem distintas, né, desses professores. Mas, de uma forma geral, eu destaco aqui um dado que a pesquisa mostrou que 30% deles classificam essa experiência de trabalhar com ensino à distância como ruim ou péssimo, quer dizer, quase 1/3 desse universo. E outro 1/3 apenas, 32%, avaliam como um algo positivo esse ensino à distância. Os principais problemas que esses professores que responderam à pesquisa apontaram foram a baixa adaptação a esse ensino remoto, o baixo retorno dos alunos, a falta de capacitação que eles receberam pouco ou não receberam para esse momento, a cobrança em excesso não só das escolas, mas também agora dos pais, mais diretamente, para que esse ensino ocorra, né? Enfim, como que você avalia, Márcia, essa insatisfação de 1/3 e todos esses principais problemas que os professores apontaram? Júlio, eu acho muito interessante, eu só queria resgatar um pouquinho antes, quando você falou que as políticas públicas não sejam promessas, lembra, no finalzinho da minha fala, né? E tem a ver com essa resposta de agora, porque para uma política pública não ser promessa, ela tem que virar uma política que a gente vai chamar de Estado, porque ela se torna uma lei. E a gente vê exatamente nesse processo agora. Olha só que interessante, 30%, você traz muito bem esse dado, que é importantíssimo, né, desses professores avaliam como péssima essa sensação. Mas alguém poderia perguntar, mas não está previsto lá na LDB de 1996, que uma das modalidades é a educação à distância? Sim, só para a gente poder lembrar bem. O que nós estamos vendo agora não é educação à distância, é uma coisa chamada ensino remoto. Muda muito, Júlio, acho muito importante que nessa discussão a gente possa trazer isso para o público para eles perceberem. O ensino, em primeiro lugar, a palavra ensino tem diferença com a palavra educação, porque ensino tem a ver com esse nível todo de instrução. Num modo muito tradicional de escola, que vocês vão se lembrar bem, era o seguinte, o professor dizia que aula dada é aula aprendida. A gente sabe que não é bem assim desde o início do século XX, com as metodologias ativas todas, porque para aprender, eu preciso mais que alguém ensinando. Eu preciso de um processo, de uma relação, de uma interação, que é importante que a gente possa perceber, às vezes acontece com os colegas na sala de aula. Tem aluno que não aprende com o que o professor fala, ele aprende com o que o colega explica, ou coisa parecida. Então, é bom a gente diferenciar. E essa educação à distância, ela tem uma diferença nos processos de sincronicidade, assincronicidade, toda uma estrutura como modalidade que muda bastante para o ensino remoto. Tanto é assim que foi preciso que o Conselho Nacional de Educação, lá no seu 1º de junho, demorou um pouco, né, porque vocês sabem como é que é o Estado é grande, é pesado, ele demora para ouvir o que está acontecendo. Então, esse Conselho Nacional de Educação, que é um órgão muito importante, assessor do MEC, lá, né, os seus conselheiros se reuniram nas câmaras, né, no Conselho Pleno, lá os 11 conselheiros,
e fizeram, então, as diretrizes para o ensino remoto. Podem dar uma olhadinha, um documento bem interessante. E vai, inclusive, por níveis e etapas. Tem lá para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, acaba a educação básica, e aí tem para a educação superior também. E vocês vão ver que, inclusive, é bem diminuto. Por quê? Porque ensinar é esse processo, normalmente, de mostrar. Quando eu quero diferenciar para os meus alunos, eu sempre mostro para eles, por exemplo, em espanhol, a palavra ensinar é enseñar, que significa mostrar. Porque o processo de ensinança é simplesmente mostrar. A aprendizagem tem a ver com outro sujeito, né? Tanto é que o nosso grande Paulo Freire sempre dizia, ninguém aprende por ninguém, ninguém aprende sozinho, nós aprendemos nessas nossas relações, né? Então, a educação, ela se dá assim. Pois bem, e aí, pensando desse modo, por que será que 30% dos professores dizem desse ensino remoto, ou se fosse educação à distância também não mudaria, provavelmente a gente chamaria de péssimo, né? Porque há que haver uma estrutura da própria escola, da própria casa e da própria sociedade que permitam esse processo. E a gente vai ver o quanto isso é frustrante, até porque nesse mesmo dado que você apontou, Júlia, depois a pesquisa é tão perfeita que ela fala o seguinte, só 32% avaliam de forma mais positiva, ou seja, você tem aí 32% mais positiva e 30% negativa, e aqui no meio todo mundo também apontando problemas como adaptação ao formato, baixo retorno dos alunos, a falta de capacitação de infraestrutura, cobrança de resultados, também por parte das famílias, que a Lígia também já apontou muito bem. Claro, vejam que interessante, cada um desses aspectos gera uma análise imensa. Quer ver um deles? Adaptação ao formato, só para a gente poder lembrar bem. Ontem, vendo uma pesquisa que um dos canais, né, uma das redes de televisão, a Band está fazendo, chama-se Dever de Casa. Eu estou conseguindo ver um pouquinho depois do horário, né, porque naquele horário estou dando aula remota. Mas eles têm mostrado, por exemplo, alguns professores, e ontem a cena era emocionante, né? Uma professora dizendo o seguinte, elas tinham pesadelos à noite, lembrando como é que ia ser a aula do dia seguinte, pensando saber como é que ela entraria na casa das pessoas. Olha que profundo isso. O celular dela não dava conta, então ela teve que fazer um financiamento, ela brincou, comprei 1000 vezes, né, um celular novo, para ter capacidade, ou seja, infraestrutura para poder acessar. E aí a preocupação dela era muito bonita, ela falou o seguinte, como é que eu vou entrar na casa dos alunos, né? Porque só para a gente poder lembrar, a escola tem uma questão muito importante que tem a ver com os espaços. Todos vocês lembram muito bem disso. Por ocasião da Proclamação da República, em 1889, muitos municípios do Brasil, sobretudo em São Paulo, têm nas suas cidades pequenas uma praça. Dê uma olhadinha, tem a matriz e tem lá uma escola, certo? Que era um liceu ou coisa parecida. E aquele era o prédio mais bonito da cidade. É o prédio mais importante da cidade. Inclusive agora, né, estão passando por alguns processos de restauração. Em algumas outras cidades, por exemplo, o marido da professora não tem nome, ele é o marido da professora, o tamanho, a importância que a escola, o professor, né, essas figuras têm. Então, o que a gente tem? Só para a gente poder lembrar bem. O lugar que nós ocupávamos, voltando um pouquinho para a primeira questão, e agora o modo como isso se realiza, sem dúvida nenhuma tem a ver com o formato de um certo lugar que nós chamamos da escola moderna, que nós temos críticas, claro, é óbvio, né, as salinhas separadas por idade, por série ou coisa parecida, que a gente já sabe que já não funciona mais, porque a defasagem entre a idade que eu estou e o meu ano de escolarização tem ficado bastante aquém daquilo que a gente idealmente constrói. Então, esse processo todo tem a ver com uma estrutura, que é a estrutura de educação à distância. O que nós vivemos até então, até o dia, né, que o mundo caiu sobre as nossas cabeças, lá dia 17 de março, que na verdade já vinha desde fevereiro, né, desde dia 23, esse processo todo, sem dúvida nenhuma, é um modelo que já não funcionaria agora, mas vejam que interessante, a função social da escola continuou existindo, ela subsiste a isso quando ela invade a casa das pessoas e vai começar então a acontecer desse modo, né, remoto, sem aquela estrutura pensada antes, e procurando burlar essas situações todas. E a Ana Lígia deu um exemplo muito bonito das famílias em que as crianças estão aprendendo outras coisas, que ela tem quintal, e ela tem os pais, ela tem as famílias, ou coisa parecida. Mas, Lígia, desculpa, eu queria te contar, né, você sabe disso melhor que eu, menos de 1/3 da população brasileira tem essas condições. Pelo contrário, foram os índices de violência doméstica, violência simbólica, de todos os tipos, que aumentaram. A gente tem famílias, e eu queria até compartilhar isso com vocês, eu tenho uma orientanda da Unesp que eu não sabia, mas só idealmente, assim, né? Essa aluna acessou a universidade pelo sistema das cotas da escola pública, e as 2 vezes que nós fizemos orientação, ela mora numa casa que não tem janela. O que é passar um período de quarentena numa casa sem janela, porque eles estão reformando, coisa parecida. Professora, desculpa, não queria abrir a câmera, então lá pela 3ª vez que ela me abre a câmera, eu vejo atrás dela, então, os tijolos e nada de janela, coisa que vale.
Então, são detalhes assim, só para a gente poder lembrar bem, que lembram muito o depoimento da professora de ontem e me remetem a essa pesquisa em que 30% avaliam como péssimo. Por quê? Porque você não tem as condições para acontecer, não é nem ideais, hein, as condições mínimas para acontecer tudo isso, e você não tem do outro lado. No nosso caso da Unesp, foi muito bonito a atitude tomada até pela reitoria. Vamos entregar chips para aqueles que não têm acesso. E aí, gente, desculpa, né, foi inevitável. Os meus alunos da licenciatura em Bauru falaram, professora, é mais que o chip. Claro, que o chip não é tudo. O chip resolve uma parte do problema, né? Então, em que medida essas questões, só para vocês perceberem o quanto é complexo esse processo e o quanto 30% avaliar a experiência como péssima, sem dúvida nenhuma, reflete muito da nossa realidade. Com certeza. Para a gente trazer outros dados, Ana Lígia, da pesquisa, ela fala que muito pouco, na verdade, só 17% tem dado as chamadas aulas ao vivo, né? E a maioria são de escolas particulares, como era de se esperar. Por outro lado, 59%, como vocês já citaram aqui, utilizam materiais disponibilizados pela rede pública ou pela escola, muitas vezes materiais impressos. Ao mesmo tempo, 40% dos professores pesquisam temas na internet ainda, e outros 40% quase se aproveitam de ideias de outros educadores, de outros colegas de profissão, para poder seguir nesse ensino remoto. Esses dados para você, Ana Lígia, eles evidenciam tudo isso que também a professora Márcia acabou de apontar, essa falta de estrutura, essa falta de capacitação dos professores? Como a professora Márcia disse, né, a gente está numa situação de ensino remoto e de ensino remoto emergencial, né? Não é algo que a gente esperava, não é algo que a gente tinha se preparado, nem os professores, nem as secretarias de educação, nem as famílias, nem os alunos estavam se preparando para isso, né? Então, é uma falta de capacitação para algo que a gente não sabia que ia existir. Então, tem sido difícil para todos nós, né? Cada um que está aqui certamente teve que se adequar, teve que entender como é que a sua casa agora vira um estúdio, como é que a sua casa vira um espaço para conversar, para ser apresentado para as pessoas com as quais você trabalha, com as quais você se conecta. Então, o mesmo acontece com os professores. Assim como a professora Márcia disse, assim, a gente tem visto muitos relatos de professores com vergonha, com medo, enfim, o que ele fazia antes lá dentro da sala de aula dele, dentro do espaço dele, agora virou uma atividade midiática, né, uma atividade que pode circular pela internet. Então, a gente vê o professor com medo de se tornar um meme, por exemplo, com medo de ser ridicularizado, porque o contexto que ele tinha interno agora virou um contexto público. Então, não é uma falta de capacitação, porque não é algo que ninguém sabia que ia ser necessário fazer, né? E o que a gente tem visto é que os professores, com muitas dificuldades, lógico, como a professora disse, assim, com inúmeras dificuldades e realidades diferentes de acesso à tecnologia, de acesso à internet, tanto os professores como as famílias estão se desdobrando para tentar fazer alguma coisa. Então, o primeiro movimento foi tentar se manter conectado a esse aluno. Então, esse aluno que eu encontrava na porta da escola, que meu contato com ele era ali, presencialmente. Olá, tudo bem? Bom dia, vem para a sala de aula. E agora cada aluno está num lugar. Então, o primeiro esforço foi de conseguir se conectar, né? De conseguir se comunicar com a comunidade escolar de outra maneira. Aí depois, lógico, um segundo momento grande, né, que ainda continua, de entender como é que as atividades podem ser realizadas remotamente. E para isso, a gente tem visto que os professores estão buscando capacitações as mais diversas, estão buscando não só capacitações, cursos, situações mais formais, como também estão trocando com seus pares, né? A gente criou um grupo no Facebook que chama Conexão Educativa, e a gente tem lá milhares de professores trocando, assim, então, alguns expondo seus problemas, outros expondo o que conseguiram fazer, então, professores contando, olha, consegui fazer um primeiro vídeo contando uma história para os meus alunos, usei essa ferramenta, veja se serve para vocês, né? Outros dizendo, gente, não sei o que fazer, a escola disse que eu preciso mandar alguma atividade para os meus alunos, eu não sei, então me fala o que vocês já fizeram, né? E esse sentimento de colaboração, de cooperação, eu acho que é uma das grandes coisas que a gente tem que sentir e levar adiante desse momento, né? Então, a gente tem visto, assim, todo mundo tentando correr atrás do que pode,
tentando encontrar soluções e compartilhando as soluções que encontrou, assim. Então, acho que já avançamos muito, né, do início da pandemia para cá, e temos um tanto ainda para avançar nos próximos meses, mas essa contaminação positiva, assim, é que acho que vai nos ajudar, né? E lógico, tem professores que contam que estão levando os materiais de bicicleta na casa dos alunos, assim, então até se expõe ao risco de contaminação, né, que é o que está lá fora, né? Então se expõe ao risco de contaminação para conseguir que alguma coisa chegue aos alunos. As realidades realmente são muito profundas, né, quando a gente olha para o Brasil. Eu acho que isso, na verdade, Ana Lígia, só ressalta também um pouco mais a importância de vocês, da Nova Escola, né, em fazer essa mediação, fazer esse entendimento, permitir essa troca mesmo, né, entre os professores, como você falou que ocorre já no Facebook, por exemplo, né? Tanto no Facebook como nos nossos cursos, que a gente tem tido cursos ao vivo também, e aí a gente tem ali os bate-papos, né, com os professores, tem sido muito interessante, e a gente tem visto também nos nossos planos de aula, né, Júlio, porque a gente tem 6 mil planos de aula que atendem a toda a Base Nacional Comum Curricular, da educação infantil e do ensino fundamental. E a gente tem visto que os acessos estão crescendo, e a gente fez sugestões de como eles podem ser usados remotamente, né, e a gente entende que provavelmente o acesso está crescendo também porque o professor não está podendo usar os materiais que normalmente ele tem em mãos na escola, né? Então, o livro didático, que é o suporte que muitos utilizam para as aulas, ou não está disponível, tem parte dos alunos não está com o livro em mãos, ou não está resolvendo a especificidade desse momento. Então, mesmo que o professor tenha o livro, ele está tendo que agregar ao livro outras soluções, né, e também trabalhar temas, além dos temas que ele tinha imaginado, né, como a Márcia estava falando, né, da conexão da escola com os alunos, enfim, com a realidade dos alunos, né, o que os alunos querem aprender agora, o que eles estão precisando aprender neste ano de 2020, nesta situação que a gente está, né, provavelmente tem um tanto de diferença do que a gente planejava que seria necessário, né, então os professores estão tendo que reinventar não só suas práticas, como também repensar os temas e as maneiras de estar próximo dos alunos. E você, professora Márcia, como avalia aí, né, esse dado mais específico de que 40% dos educadores pesquisam na internet, né? Isso mostra que, de fato, eles precisam de uma capacitação, de uma formação melhor nessa área, e talvez a formação possa vir pela universidade, também a universidade pode, de repente, mudar alguma prática para melhorar essa formação? Muito bom, Júlio, muito bom. Lígia, e eu queria muito comentar que a sua pergunta agora, Júlio, a sua provocação e o comentário que a Ana Lídia fez antes sobre, inclusive, um lugar chamado Conexão Educativa, em que os professores se encontram, dá um pouco desse tom, né? A gente já conhecia algumas teorias, por exemplo, sobre ensino colaborativo, ou aprendizagem colaborativa. Todo mundo lembra, co significa ao lado. Laborativo significa trabalhar ao lado de. Então, é um conceito bastante interessante, não é de hoje, é do final dos anos 80, foi muito desenvolvido. E o que é mais interessante sempre foi, como dever de casa, por exemplo, algumas práticas que a gente acha hoje como normais, entre grandes aspas, sempre vieram depois de um processo todo de pandemias, ou de pós-tsunami, ou de pós-terremoto. Eu cheguei a viver isso em Talca, no sul do Chile, em 2010. Tinha acontecido um grande terremoto, eu precisava fazer uma pesquisa, e lá estava eu, né, uma cidadezinha ao sul de Santiago, no Chile, depois de um grande terremoto. Então, eu pude vivenciar naquele lugar como é que uma cidade totalmente, era colonial, ficou totalmente destroçada, reconstrói a sua escola. Eles chamam assim mesmo, processo de reconstrução. Uma das questões que mais chama atenção é isso, processo colaborativo entre os professores, entre as famílias, nessa tentativa de encontrar o significado, o sentido, para aquele conteúdo que a escola tem que entregar. Então, tem alguns conceitos que, à época, inclusive, alguns colegas comentavam, né, que só eram possíveis criar sentido numa situação de crise, uma situação de limite como aquela, né? E aí, formando agora, né, trabalhando com os alunos, que eu tenho orgulho disso, né, das licenciaturas, a universidade já está caminhando para esse sentido, né? Tanto é que a gente reviu, e todo mundo fez um processo mesmo de revisão, não em termos de diminuir conteúdo, a questão não é essa, a questão é de dar o sentido ao conteúdo que esse momento exige. E alguns conteúdos ficaram muito evidentemente claros para eles, né? Puxa vida, se não fosse assim, a gente não compreenderia, né? Inclusive conceitos científicos clássicos, então tem conceitos que nesse momento fizeram mais sentido. Não é porque o conceito antes não tivesse sentido, mas simplesmente porque nós temos agora determinados elementos que por um processo de didática,
processo pedagógico de formação, faz com que a gente possa encontrar isso que a Ana Lígia aponta muito bem. Eu tenho modos de ensinar, né? Um plano de aula é, na verdade, uma estratégia, um procedimento, né? Não é um protocolo, não é? É diferente, tá bem? A saúde tem protocolos, nós temos máscara, usar gel, coisa parecida. Na escola, a gente precisa disso e mais um pouco. Eu preciso de usar máscara, o gel, e tem outras questões. Como é que eu vou abordar, por exemplo, né, um conteúdo como esse, num lugar onde o aluno sequer tem água tratada? Como é que eu vou falar em gel num lugar em que você não tem algumas questões outras garantidas? Pois bem, esse é um momento que a gente vai começar a perceber em que, de novo, as desigualdades se acentuam, e aí tem uma questão muito importante, não é? Eu começo já a construir, nós começamos a construir, eu falei para eles outro dia isso, para poder falar de um poema, né, que é a minha forma de começar, é com poema, ou música, ou coisa parecida, os encontros. Quando eles contarem lá na frente que eles se formaram como professores e que passaram pelo ano 2020 em formação, eles serão diferenciados. Por quê? Porque eles terão vivido uma situação de crise, uma situação de limite, em que metodologias foram reinventadas pelos seus professores também se aprenderam, se reinventaram nesse processo, como a Lígia descreveu muito bem, e isso dá uma qualidade de diferença, né? A mesma forma, por exemplo, que nós fomos formados, por exemplo, numa escola que era extremamente autoritária, ainda no regime militar. Quer dizer, há uma diferença muito grande entre a minha formação e a formação, por exemplo, de boa parte das gerações que vieram já na abertura, com a democracia já plenamente implementada e em processo de consolidação, como a gente está o tempo todo, né, que é como esse regime se constitui. Pois bem, colocadas essas características, então a gente vê de forma muito clara o quanto a formação é decisiva e a formação não acontece por acaso. A formação é parte de um projeto de políticas públicas. E nós estamos bem no meio desse processo, porque nós temos um Plano Nacional de Educação que tem 20 metas. Eu gosto sempre de lembrar porque, né, a esperança, ela caminha e ela é o espírito dessas leis todas, né? Então, a Lei 13.005 de 2014, ela previa 10 anos para poder cumprir essas metas todas. Nós vamos terminar de cumpri-las em 2024. Ninguém previa que aconteceria a pandemia em 2020. Só para vocês terem uma ideia. Então, dados como evasão, eles já aumentaram muito fortemente. Outros dados, por exemplo, como da formação, a qualidade da formação, eles terão que ser redimensionados, mas a gente está com 2024 aí, tempo e tarefa para serem cumpridos, e haverá uma diferença. Então, na nossa formação, nós já estamos fazendo isso com todos os alunos das licenciaturas, e a Unesp, por sua penetração no estado de São Paulo, né, e pela a vocação mesmo que nós temos para a formação de professores, todo mundo sabe disso, né, está no nosso DNA, nós procuramos, claro que ninguém foi direto para o ensino remoto rapidamente, não, houve todo um processo de pensar, para os próprios professores criarem condições para isso, ver como estavam os alunos e por aí vai. E hoje nós temos alunos que eu tenho orgulho de dizer que vão se superando. E eu gosto muito de contar uma outra coisa, gente, uma outra prática, né? Seja lá no cursinho, né, que é um dos projetos de extensão que nós temos, seja nas aulas de graduação, é muito interessante. Foram os grupos de WhatsApp dos alunos que fizeram com que a evasão diminuísse. Então, só para vocês terem uma ideia, tem uma turma que eu tenho 48 alunos. No primeiro encontro, eu tinha só 17 pessoas. No segundo, isso foi para 23 e por aí vai. Então, você tem um processo em que um foi buscando o outro, nesse processo todo, né, de uma aprendizagem colaborativa. Mais do que nunca, a gente vai ter que laborar ao lado um do outro para nossa formação, para nossa implementação e daqui a pouquinho para avaliar exatamente, porque não há ano perdido. A Ana Lígia falou muito bem, não há ano perdido. Seria um ano sem aprender nada. Nós aprendemos, tá bem? Então, esse não é um ano perdido, esse é um ano de muito aprendizado. Ainda que nos pareça que a gente retrocedeu, ficou parado, nós não ficamos, né? Essa é uma questão importante que eu acho que é importante ressaltar. Com certeza. Para a gente passar agora para um outro fator, né, desta pandemia, de toda essa questão da educação, tem um outro dado da pesquisa que eu achei bem relevante, que é a questão da saúde emocional, né, desses educadores. Porque 28% deles avaliaram o seu estado como péssimo ou ruim, né, péssimo nessa pandemia, e 30% como razoável. Quer dizer, a gente tem aí quase 60% que não estão bem ou estão ali, né, mais ou menos, e isso impacta diretamente, não só na questão da educação, no que eles estão passando, né, para os alunos, na vida deles, né. Como que você avalia, Ana Lígia, esse dado? O que os professores, os educadores apontaram mais, assim, dentro desse universo da saúde mental? Bom, eles falaram muito sobre
questões ligadas a estresse e ansiedade, né, que são geradas por questões profissionais e por questões pessoais. Então, dentro do âmbito profissional, tem o estresse causado por ter que fazer diferente, ter que entender, né, como é que eu vou trabalhar dessa maneira, como é que eu vou chegar aos alunos, como é que eu vou medir o que eles estão aprendendo ou não, como é que eu vou saber o que está acontecendo do outro lado, né, essa dificuldade de conseguir que a maior parte dos alunos acesse. Então, tudo isso gera muita ansiedade, muita preocupação dos professores, né? Também a preocupação com o retorno, como é que vai ser voltar, como é que vai ser, o que eu vou privilegiar, como é que eu vou replanejar os últimos meses do ano, ou o ano que vem, né, se for o caso. Então, todas essas questões profissionais ligadas também à tecnologia ou, de alguma maneira, ao ensino remoto. Mas também tem um forte papel pessoal, né, assim, a gente tem que lembrar, assim, um dado que eu acho que é muito relevante, que não é da nossa pesquisa, é do Brasil, né, mais de 80% dos professores são mulheres, então são mulheres que estão em casa cuidando, não só dos alunos, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas famílias, cuidando das suas casas, sem, as que, muitas não têm redes de apoio normalmente, mas as que têm estão sem as suas redes de apoio, né? Então, estão sem os avós que às vezes ajudam a olhar para os filhos, estão sem o vizinho que pode dar um apoio ali de alguma maneira, né? Então, sem qualquer apoio. Então, o núcleo familiar está sozinho e a mulher, na maior parte dos lares, é quem segura boa parte das jornadas que acontecem dentro da família, né? Então, essa mulher está tendo que dar conta das atividades na escola de uma maneira diferente, está tendo que evitar que a sua família se contamine, cuidar da saúde da família, cuidar da organização da casa, cuidar que os seus próprios filhos consigam também acessar suas atividades e consigam aprender. Então, imagina uma mãe professora olhando para dentro de casa e tentando colaborar também para que seus filhos aproveitem da melhor maneira o que a escola está oferecendo, né? Então, essas jornadas ampliadas, também a gente vê na pesquisa que causam muito estresse, muita preocupação, causam um peso maior para as professoras, que são, em sua maioria, mulheres, né? E mesmo para os homens também, né? Muitos também são pais, ou estão cuidando das suas casas, estão cuidando da própria saúde. Então, as questões pessoais e profissionais estão muito misturadas, elas sempre são misturadas, mas nesse momento estão bem mais misturadas, até porque tudo está acontecendo no mesmo espaço, né? Então, é aqui nesse mesmo lugar que eu estou vivendo, que eu estou com a família, que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo as reuniões, as atividades remotas, então tudo está muito mais concentrado. E, lógico, também tem um estresse grande de pensar na volta, né? Então, assim, pensar como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser isso na escola, como é que eu vou garantir isolamento, distanciamento entre crianças de 3 anos de idade que se abraçam, que precisam do abraço do professor, que choram, que precisam desse acolhimento? Como é que eu vou receber alunos que estão marcados por perdas que aconteceram nesse período, né? Ou colegas professores que também estão marcados, ou pelas perdas que aconteceram dentro da própria comunidade escolar, né? Então, esse medo do retorno, esse receio de como garantir higienização em escolas que às vezes não tem sequer papel higiênico, não tem material de limpeza, né? Não tem água. Como é que vai ser, né? Então, tem uma série de diretrizes ou políticas públicas sendo pensadas para o momento de retorno, mas a gente ainda tem que passar isso pelo filtro da realidade de cada escola, de cada sala de aula, né, para entender como que isso de fato vai ser possível e vai ter que se adequar à situação bem, em muitos casos, precária que a gente tem nas escolas. Então, tudo isso gera uma preocupação grande dos professores. E acho que o que a gente tem de indicação é que eles sejam ouvidos também, né? Porque os professores sabem, eles conseguem antecipar o que vai acontecer, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, as soluções que eles eventualmente já encontram no dia a dia para lidar com questões de saúde, de higiene e de saúde emocional também dos seus alunos. Então, acho que a gente tem um tanto ainda de trabalho para fazer nesses próximos meses para trazer todo o olhar dessa comunidade para soluções para a volta ao período presencial. Professora Márcia, a saúde emocional dos professores, né, sempre foi fragilizada, na verdade,
E diante de toda essa realidade que a Ana já apontou aí, a gente pode, então, até considerar esse dado de situação emocional péssimo até baixo, diante de toda essa circunstância, como que você avalia isso? E você vê algum esforço do governo para tentar reverter, para tentar dar um tipo de apoio psicológico mesmo, melhor para esses educadores? Júlio, eu vou citar, Ana Lídia, uma fala de Gramsci, que para mim é muito importante nesse aspecto, né? O velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Então, a gente está mais ou menos numa situação assim. A gente já não tem aquele velho momento presencial, a gente já não tem mais aquela antiga escola. A nossa casa também já não é mais a mesma, e a Ana Lídia foi no ponto. Tempo e espaço se concentram agora, nós somos tempo e espaço, né? E tudo no mesmo lugar nesse momento. E quando a gente olha para frente, mais incerteza ainda, porque eu tenho a volta de 8 de agosto, volta 30%, volta isso, volta aquilo. Então, a incerteza é a palavra que rege esse processo. E a incerteza sempre nos provoca uma questão de um incômodo mental e psicológico que é muito grande. Nós já tínhamos antes, por todos esses fenômenos de gênero, inclusive, que a Lígia apontou muito bem, a maioria são professoras, e, inclusive, tem um dado muito interessante, né? A maioria que respondeu são 53,3% que retornaram à pesquisa do Sudeste. Só para a gente ter uma ideia, até nisso há uma desigualdade social. E nesse Sudeste, a maioria que respondeu são professores do ensino fundamental. 78% dos respondentes olha que interessante, da pesquisa. 42% são dos anos iniciais, aquele momento decisivo da alfabetização, tudo aquele processo, né? E 36% estão dos anos finais, ainda do fundamental, aqueles 9 anos importantíssimos, tão importantes quanto a educação infantil e depois o ensino médio, mas eles estão ali, né, como um ponto crucial desse processo todo. Nós já tínhamos, então, um fenômeno chamado burnout. Todo mundo lembra muito bem, aquela coisa de a luz se apaga, né? Então, você perde o encantamento ou coisa parecida. Nós já vivíamos isso no momento presencial. Olha que grave, Júlio, porque é muito importante esse dado mesmo. Quando a gente traz para esse processo da casa, né, que ainda era um lugar, um refúgio, ainda era um porto seguro para muitos desses professores e dessas professoras, sobretudo, né, que há uma questão de gênero importante aí, essa questão ela se agrava, porque agora na minha casa, que era o único lugar que eu poderia respirar algum tipo de alento, alguma alegria, ou cozinhar, ou tecer, ou ficar descalço, ou coisa parecida, esquecer um pouco, né, dos dramas todos que a nossa precarização da condição de professores vem passando, né, nos últimos 50 anos praticamente, que é interessantíssimo, né, os mesmos 50 a gente avança, mas é um movimento contraditório, né, a gente também precarizou as nossas relações de trabalho, e começam pela formação aligerada, muitas vezes, né, superficial, desconectada com a realidade. Imagine que eu também fiz parte dessa geração. Tinha um aluno ideal, a primeira vez que eu encontrei uma situação real, que não era estagiária, não tinha ninguém para me ajudar, foi um negócio assim de pânico, né, eu não dormia nas primeiras noites que eu fui dar aula como professora, né, titular de uma sala. Então, é esse processo todo que agrava e, sem dúvida nenhuma, é preciso, antes de uma política pública, Júlio e Lígia, uma política social, né, uma política social, todo mundo lembra qual é a diferença, ela tem a especificidade de gênero, de classes que são vulneráveis, e isso, a Lígia foi no ponto de novo, a questão das comunidades, elas precisam ser ouvidas, não para poder, de alguma maneira, legitimar essa desigualdade, mas para poder mostrar que aqui há um projeto, nós temos práticas que são interessantes e exitosas pelo país afora, mas elas são tão poucas pela ausência de um sistema, né, a gente tem o SUS, mas não tem um sistema de educação como o SUS, deu certo, né, na medida, claro, do possível, dos problemas que tem, nós nem isso temos, nós não temos um sistema único de educação, não temos, a gente criou a BNCC numa relação para poder tentar criar esse processo todo, mas a BNCC, por si, ela não vai garantir que o sistema aconteça, ela dá uma base, ela não é currículo, todo mundo lembra disso, né, e aí ela tenta dar esse mapeamento, mas que, de novo, vai ser importante o papel do Estado para poder orquestrar, reger essas distintas realidades, sempre no sentido de buscar uma educação pública com equidade, não é com igualdade. Eu não posso tratar alguém que está lá numa região ribeirinha do Amazonas, de Roraima, por exemplo, como alguém aqui no interior, nos canaviais que a gente tem pelo interior de São Paulo, ou lá nos pampas gaúchos. São realidades muito diferentes, que podem ficar desiguais, ou não, de acordo com essa ausência, né, do Estado nesses lugares. Obrigada. Com certeza. Ana Lígia, para a gente falar rapidinho só de um último dado, então, que eu resolvi recortar dessa pesquisa, que é a questão da participação, né, dos alunos nessas atividades à distância, nesse ensino remoto.
o índice é de 32% apenas nas escolas públicas e ele quase dobra nas escolas particulares e chega a 59%, o que não é também de se assustar por essa discrepância, mas como você avalia aí, a gente já falou bastante dessa infraestrutura nas casas, acesso, enfim, mas o que dá para falar um pouco mais sobre esse tema? Sem dúvida esse tema reflete essas diferentes realidades, né, que a gente tem falado, né, de acesso à tecnologia, de acesso à internet no Brasil, que acaba se acentuando nas famílias que estão na escola pública, né, a dificuldade acaba se acentuando, o dado mostra isso. Há uma tendência de que a desigualdade entre estudantes de escolas públicas e escolas privadas se acentue nesse cenário que a gente está, mas esse é só o contexto atual, né? A gente vai ter que cuidar disso nos próximos meses e nos próximos anos. A pandemia vai gerar reflexos na escola, pelo menos em 2021, 2022. Então, esse aluno que hoje está sem acesso, quando ele voltar, ele vai poder ser inserido em uma série de iniciativas de retomada do que foi dado, né? Assim, como a professora falou, né? Aula dada não é aula resolvida, né, professora? Não é nunca, especialmente nesse momento que a gente não está junto vendo o que está acontecendo lá na casa do aluno. Então, mesmo quem teve acesso, a gente não sabe o que aprendeu, né? A gente vai ter que ver agora o que ficou de fato, o que aprendeu, o que esse aluno aprendeu do que aconteceu ali naqueles momentos, né? O que ele processou disso? Então, todo mundo vai precisar de retomada, todo mundo vai precisar de novas estratégias, sejam elas remotas ou presenciais. E isso vai marcar essa geração nos próximos anos, né? Eu, na década de 80, estava em escola pública quando a gente teve grandes greves. Isso me marcou na minha vida escolar. Eu fiquei meses sem ter aula, depois fui aprendendo o que teria aprendido naquele período, fui aprendendo depois por professores que perceberam que eu tinha aquelas lacunas, né? Isso foi sendo retomado. Então, a retomada não é só a retomada, estamos presencialmente, beleza, mudou tudo, voltamos, vamos continuar de onde a gente parou. Não é só isso, né? Vai ter que ter recuperações, atividades extras, complementares, grupos de estudos, aí ao longo de anos, provavelmente, para garantir que esses alunos tenham acesso ao que é prioritário deste ano e possam acompanhar o restante da vida escolar com qualidade, né? E também a gente tem que olhar mais uma vez, assim, que às vezes tem dados que a pesquisa não mostra, né, que são as outras conexões que acontecem fora do âmbito da escola. Então, tem alunos, por exemplo, que estão montando seus grupos de WhatsApp paralelos ali entre alunos para compartilhar atividades. São alunos, por exemplo, que estão no ensino médio, estão preocupados com o Enem, com o vestibular, que estão estudando juntos, estão marcando um horário, vamos conversar, vamos fazer. Então, talvez eles não estejam acessando tanto as atividades da escola, e por isso, nessa visão dos professores, parece que eles estão distantes, mas eles também estão lá tentando, de alguma maneira, conseguir correr atrás do que está faltando nesse período, né? E também os professores, mais uma vez, se desdobrando para tentar encontrar, com o passar dos meses, com a situação se mantendo, né, os professores vão também encontrando outras alternativas para fazer com que as propostas cheguem até seus alunos, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso agora e vai ser importante a gente olhar para isso ao longo dos próximos anos ainda. Falando ao longo dos próximos anos, professora Márcia, para a gente fazer um fechamento seu, então, como manter aí o sonho, né, de uma educação mais justa, mais equidade, como você disse, manter o sonho desses jovens, dessas crianças de ter uma educação melhor, de poder sonhar com uma universidade pública, com acesso a melhores condições de vida, acesso a melhores empregos, diante de tudo que está posto, de toda essa realidade que vocês já expuseram, e diante também do governo nosso atual que está posto. Eu gostaria de começar, então, falando já pelo final. O governo está posto, né? Você disse tudo bem. E governos passam. E o Estado continua. Então, a gente precisa pensar que esse governo, nessa condição toda, ele vai passar, as leis vão continuar, a BNCC vai continuar, o Plano Nacional de Educação continuará, inclusive. Então, o Fundeb está sendo votado agora. Então, nós temos processos de participação do Estado muito importantes, de regulamentação, de legalização, de institucionalização de determinadas práticas
que são importantes. E aí, diante de tudo isso, estão falando de uma nova normalidade para a sociedade, provavelmente nós precisássemos e precisaremos de uma outra presencialidade, que de novo não vai ter nada. Eu queria só lembrá-los, né, sobre isso. A tecnologia impressa, né, que a Ana Lídia comentou. Eu tenho alunos que estão fazendo isso, né, eles trabalham na rede, na diretoria de ensino, nas escolas, eles precisam entregar para os seus alunos, com máscara e tudo, material impresso. O que tem de impresso de novidade? Não, é do século XVI, a invenção de Gutenberg. Tem uns que conseguiram, por exemplo, a história do chip, o chip é mais moderno. Tem uns que já estão de olho no 5G, que vem por aí para poder ter capacidade. Então, tem coisas, só para a gente poder ter uma ideia, que já estão postas nessas relações capitalistas da sociedade, que provavelmente nós teremos que fazer um arranjo para poder ter uma outra presencialidade. Até porque, a Ana tocou num dos pontos interessantes. Como é que você vai dar aula para a educação infantil, por exemplo, como, por exemplo, um dos eixos da educação infantil, eu, o outro e nós. E tem um momento do nós que não tem jeito, a gente vai ter que se dar as mãos como no Ubuntu, e a gente vai ter que junto fazer uma prática interessante. Como é que seria isso? Na educação superior, por exemplo, você tem a formação dos grupos de trabalho, grupo de pesquisa, os laboratórios. Então, há um momento em que a gente vai continuar com essas estruturas, mas as circunstâncias as terão modificado com uma outra presencialidade. Uma presencialidade com algo de impresso, algo de muito eletrônico, algo de 3G, 2G, algo de uma sala de aula clássica com seu quadro de giz, algo também à distância e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, será uma realidade mais diversa, e sinceramente eu espero, estamos trabalhando para isso, nós estamos formando os nossos alunos mais rica, no sentido de atender a cada um de acordo com as suas necessidades, portanto, mais equitativa e menos excludente e igualitária, né? Porque não somos iguais e definitivamente nós precisamos de formas que atendam nessas nossas necessidades, sejam como projetos individuais, projetos coletivos, e por fim, o que é muito importante, né, projeto mesmo de país, de nação, né, que tipo de cidadão eu quero ser, depois de tudo isso, né, para além, já ia para além do mercado de trabalho, agora mais do que nunca. Muito bom, professora Márcia Reis, muito obrigado novamente pela sua participação, pelas suas reflexões aqui com a gente. Ana Lígia, muito obrigada. Júlio, muito obrigada novamente. E eu queria agradecer de forma pública tanto o papel que a imprensa tem feito nesse momento, Júlio, e o papel que uma rede como a escola, a nova escola, né, que eu chamo já de uma rede, né, desde 1986, que é a nossa parceira nas escolas públicas, e que nesse momento já se reinventou lá com uma conexão educativa. Pode ter certeza que os acessos, sem dúvida nenhuma, eles só tendem a crescer. Muito obrigada, grupo. E Ana Lígia também, a jornalista e gerente pedagógica da Nova Escola. Agradeço também a sua participação aqui com a gente. Obrigado por trazer mais dados, mais luz a esse tema tão importante. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, professora Márcia. Foi ótimo poder discutir aqui com vocês. Espero que a gente consiga se manter calmo, seguros, né, nessa pandemia e que a gente tenha bastante tranquilidade para planejar os próximos passos, acompanhando aí a evolução do cenário no Brasil.